Olá, aqui é Valderlei de Jesus mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje vamos falar sobre o cérebro, o 12º passo em direção à riqueza. Há mais de 20 anos, o autor, em um trabalho realizado com os doutores Alexander Graham Bell e Elmer Gates, observou que o cérebro humano é uma estação que transmite e recebe vibrações de pensamentos. Através do éter, de forma semelhante à empregada pelo princípio de transmissões radiofônicas, o cérebro de qualquer ser humano é capaz de captar vibrações de pensamentos emitidas por outros cérebros. Compare o que foi dito no parágrafo anterior com a descrição da imaginação criativa feita no capítulo sobre imaginação. Ou seja, aqui você volta lá no vídeo. O ideal é que você já tenha o livro para você comparar aquilo que foi escrito sobre a faculdade de imaginação. A imaginação criativa é o aparelho receptor que recebe pensamentos emitidos pelo cérebro de outras pessoas. É o agente responsável pela comunicação entre a mente consciente ou racional e as 4 fontes capazes de produzir estímulos ao pensamento. Quando estimulada ou acelerada, a mente se torna mais receptiva às vibrações que lhe chegam através do éter, vinda de fontes externas. Esse processo de aceleração acontece por meio das emoções, sejam positivas ou negativas. O pensamento modificado ou acelerado por qualquer das emoções principais vibra ainda mais intensamente e é ele que passa de um cérebro a outro, por meio do mecanismo de transmissão com que é equipado o cérebro humano. O subconsciente é a estação emissora do cérebro, é o que transmite as vibrações do pensamento. A imaginação criativa é a receptora, é ela que capta no éter essas vibrações. Ao lado de importantes fatores do subconsciente e da faculdade imaginativa criativa, que constituem a aparelhagem de transmissão e recepção de mecanismo de transmissão mental, considere o princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual a estação transmissora pode entrar em operação. A operação da estação transmissora mental envolve um procedimento relativamente simples. Basta ter em mente e aplicar 3 princípios: subconsciente, imaginação criativa e autossugestão. Os estímulos pelos quais esse princípio entra em ação já foram descritos em procedimento. E o procedimento começa com o desejo. Pois bem, vimos aqui sobre a imaginação criativa, sobre a autossugestão, né? Vimos aqui o cérebro. O cérebro é uma estação transmissora e receptora de pensamentos. Vimos que é possível induzir os pensamentos, vimos que o cérebro funciona como recepção e transmissão de pensamentos. Sendo assim, é possível você colocar no seu cérebro, através da autossugestão e concentração dos pensamentos, colocar no seu cérebro e induzir o seu subconsciente que permaneçam lá pensamentos criativos, nos quais você deseja alguma realização para a sua vida. Então você começa a pensar nessas realizações, a pensar em como atingir essa realização, e o teu cérebro encontra os meios para você fazer. Como que ele encontra? Através dessas vibrações de pensamentos, tá? Através dessas vibrações de pensamento que vai de um cérebro para o outro. Ou seja, você começa a se concentrar no seu desejo, e o seu subconsciente começa a trabalhar na aquisição de informações e lhe fornece oportunidades de você realizar esse desejo. Muitas vezes você deve ter observado que muitas vezes você passa algum tempo pensando em alguma coisa, começa a pensar e aparentemente não encontra soluções. De repente aparece em sua mente uma solução. Nossa, mas já é tão óbvio, eu não pensei nisso. Como não pensei? Você concentrou seus pensamentos e o teu subconsciente começa a trabalhar. Ele começa a varrer seu banco de dados de informações, e ele acha a oportunidade de realização. Então ele te mostra um caminho
que aparentemente agora que você tem a solução parece óbvio, mas antes não era, porque você não tinha o conhecimento. No momento em que você ativou essa parte criativa, essa parte dos seus pensamentos e permaneceu um determinado tempo pensando naquele assunto, naquele termo, naquela solução, naquele problema, o teu subconsciente começa a trabalhar e mesmo quando você aparentemente deixou de pensar, o teu subconsciente ainda continua a buscar, varrendo as informações ponderáveis, as informações que sejam realmente condizentes com o que você procura e lança em tua mente. Ela te joga na frente e você para ali e pensou, nossa, não havia pensado nisso antes, e aquilo veio de encontro em perfeição com o que você pretendia, com o que você queria. Aí você encontra os meios para fazer o que quer fazer e acaba por realizar seus feitos, não é? Isso acontece com relativa frequência com algumas pessoas e acontece com muito mais se você começar a prestar atenção nessas variações de pensamento, nesses pensamentos induzidos. E você pode acelerar esse processo através do princípio de autossugestão, né? E através da autossugestão você começa a jogar esses pensamentos no seu subconsciente e ele vai trabalhar e acha soluções que você precisa. Aí aqui você deve voltar lá no capítulo que eu falei sobre a imaginação criativa, né, sobre imaginação. Lá tem todo o procedimento, tem todos os passos, inclusive sobre a autossugestão, de como você colocar no seu subconsciente, né, os pensamentos que você deseja e o que você pretende conquistar. Então aqui, se você observar aqui sobre o cérebro, tá falando bastante sobre a sua imaginação, sobre o subconsciente e a autossugestão. Então, o cérebro é a estação na qual você direciona todos esses princípios, a imaginação criativa, o subconsciente e a autossugestão. Sendo assim, o teu cérebro vai recepcionar e transmitir tudo o que você joga ali através da imaginação criativa, do seu subconsciente e da autossugestão. Então, qual que é o teu foco? O teu foco é focar na autossugestão para jogar no teu subconsciente pensamentos construtivos. Dessa forma, o teu subconsciente começa a trabalhar e joga no teu cérebro a solução que você procura. Isso acontece do dia para a noite? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da intensidade dos seus pensamentos, do teu desejo, de como você está controlando já o princípio de autossugestão e do quão complexo é a realização que você precisa, do quão grandiosa ela seja. Então, voltamos aqui, né? Então, que é a operação da estação transmissora mental envolve um procedimento relativamente simples, basta ter em mente e aplicar os 3 princípios. Então, aqui seria reafirmando o subconsciente, você deve ter o entendimento do subconsciente, volta lá no capítulo sobre o subconsciente, estuda e aplica. Imaginação criativa, recomenda-se que você também volte lá, estude e aplique. E a autossugestão. A autossugestão é um dos princípios mais importantes desse livro. Em quase todos os capítulos você vai vai perceber que fica muito claro esse princípio, né? O estudo desse princípio de autossugestão. Por quê? Porque você pode condicionar os teus pensamentos através da autossugestão. Você pode condicionar os teus resultados através da autossugestão. Por isso ele é tão abordado durante o livro. Pois bem, esse era a mensagem para hoje, tá? É importante que você capite as informações, a importância de dominar os princípios do subconsciente, imaginação criativa e autossugestão, para que você possa utilizar o teu cérebro como uma máquina realizadora, que você possa utilizar o seu cérebro de forma que ele possa trabalhar junto com você na realização dos seus desejos, dos seus objetivos. Mais uma vez, eu recomendo, e fica muito claro também nesse capítulo, a importância de você já ter adquirido o seu exemplar do livro Quem Pensa Enriquece, para que você possa estudar, porque o que eu estou passando aqui é um condensado de todas as informações. Porque na verdade, se eu for fazer aqui todo um estudo completo do que é o livro, do que envolve, seria algo muito extenso, seria muito grande, muito volumoso a ser passado nesses curtos vídeos. E provavelmente eu teria que cobrar por isso. E provavelmente eu farei mais adiante um estudo completo sobre o livro com mais informações. Mas
Por agora, basta você saber os princípios e aplicar os princípios. Adquira o seu exemplar do livro Quem Pensa Enriquece, siga as instruções, siga os princípios, aprenda os princípios, ponha-os em prática e eu tenho certeza que você fará grandes realizações em tua vida. Bem, essa era a mensagem que eu tinha para hoje, tá? Se você gostou do vídeo, dá um gostei abaixo do vídeo. Se você tem sugestão ou crítica, deixe nos seus comentários. E fique na paz, até o próximo vídeo.